Depois ele explica. O engenheiro Fernando McDowell, professor, ex-diretor de planejamento da Alerj, ex-diretor de planejamento do metrô do Rio de Janeiro, companheiro Edgar Coelho Vaz, representando o Sindicato dos Metroviários, diretor de Relações Intersindicais, e o companheiro Alcibiades vai fazer aqui a mesa, vai compor a mesa? Não, né? Não. Alô. Eu só queria fazer a seguinte intervenção. O nosso amigo, professor engenheiro Fernando McDowell, esteve aqui no dia 3/8 desse ano, né, falando para a gente, apresentando o aeromóvel. E eu queria passar a mão dele a gravação da palestra que ele nos ofereceu e as fotos do evento. Bom, Edgar, pode sentar. Bom, a gente tem um tempo aqui para encerramento, se eu não me engano, às 13 horas. São 11 horas e 40 minutos. E, pelo que me foi colocado aqui, os debatedores terão um tempo de 15 minutos para cada um. Com 3 debatedores, a gente tem 45 minutos. E eu acredito que a gente deva fazer uma abertura posteriormente para algumas perguntas que as pessoas tenham para os debatedores. Tá, então vamos começar com o companheiro Edgar, representando os sindicatos metroviários do Rio de Janeiro. Eu vou começar, porque aí você fica com um tempo maior para você fazer a sua exposição. Eu vou procurar ser o mais breve possível, né? Porque o McDowell tem uma riqueza de informações ali muito grande, inclusive, eu não sei se ele vai fazer a apresentação por slides também, né? Então, seria importante, né, o maior tempo para ele. Mas eu quero agradecer a presença aqui de todos. Fico muito feliz com a presença do companheiro Chico Parente, há algum tempo que a gente já não via, né, Chico? Que você volte aí à luta conosco, que a gente está sempre esperando pela sua volta, tá? Eu queria também pedir 1 minuto de silêncio, né? Inclusive pedir que os companheiros ficassem de pé pelo falecimento do companheiro ferroviário, um companheiro lutador de muitos anos, né? Silvio, não é isso? Vitor, desculpe, Vitor, do Museu Ferroviário, da história do ferroviário. Então, é uma pessoa que é muito importante e que, felizmente, faleceu, e a gente prestaria 1 minuto de homenagem ao companheiro. Muito obrigado a todos. O companheiro se foi, mas deu a sua grande contribuição, um companheiro que sempre lutou aí pela causa ferroviária também, e a gente lamenta muito a passagem dele. Mas vou aqui tentar ser o mais breve possível. A gente tem um grande adversário da expansão do sistema metroferroviário no Brasil, que é o BRT. E nós tínhamos o sonho, né, de, com a chegada desses grandes eventos, um momento em que o país efetivamente tem feito grandes investimentos, o nosso PIB cresceu, a nossa economia cresce, né, apesar do mundo estar em recessão, e nesse momento a gente entendia que seria o grande momento, porque até então nós ficamos estagnados em termos de investimento aí uma boa quantidade de anos. E aí o momento seria esse. Mas, infelizmente, a gente viu prosperar essa proposta do transporte sob pneu mais uma vez, e o transporte sob trilho não aconteceu. Tivemos algumas tentativas, né, em outros estados aí, mas essa queda de braço foi uma queda muito pesada. O único estado em que prevaleceu a questão do transporte sob trilho em relação ao pneu, a única cidade
foi Cuiabá. E foi uma coisa interessante, porque o professor McDowell, inclusive, esteve lá apresentando uma proposta para apresentar uma proposta de aeromóvel. E parece que o negócio lá já estava fechado com a questão dos BRTs. E houve uma reviravolta, né? De repente entrou o VLT lá e houve toda uma discussão. E existia um orçamento fechado para a questão do BRT. Como o comitê da Copa exigiu que não houvesse cruzamentos, né, de transporte sobre trilhos próximo ao aeroporto, exigiu-se que fosse construído viadutos e tal. Então, o custo naturalmente elevou, até porque o transporte sobre trilho ele é um pouco mais caro que o transporte sobre pneus. Claro, ele tem muito mais conforto, tem muito mais capacidade de demanda e é muito mais durável. Então, naturalmente, ele é mais caro, né? Mas a relação custo-benefício é infinitamente melhor. Então, quando houve todas essas exigências, não estou eu aqui fazendo defesa do ministro da cidade, né, em momento nenhum, mas quando houve essa mudança, naturalmente aumentou o valor. E eles conseguiram derrubar o ministro da cidade dizendo que o preço ficou superfaturado, era 3 vezes maior do que o preço inicial. Claro que era uma coisa diferente. Você deixou de ter um Fusca para ter uma Mercedes, então você não vai ter o mesmo preço. Então, caiu o ministro da cidade, que inclusive era do PP, que é um partido que é muito mais próximo desse segmento aí do transporte. O ministro da cidade caiu por conta disso. Então, foi a única cidade. E, honestamente, eu não sei se vão construir o VLT ainda, eu não tenho certeza. Eu sei que a briga lá é feia, uma briga jurídica. Mas, só para vocês terem uma ideia, o resto dos estados todinho prevaleceu essa lógica do transporte sobre pneus. Aqui no Rio, a linha 4, a sociedade discutiu, brigou, pleiteou, não adiantou. Eles fizeram do jeito que achavam que tinham que fazer. E quem decide sobre como fazer metrô aqui no Rio de Janeiro é um advogado, sem nenhum demérito, advogado, cada um na sua praia. Então, é o Regis Fischer, que tem formação jurídica, que decide o que é melhor de metrô. E acabou, não tem discussão, porque ele passa o rodo e passou e acabou. Então, a sociedade ficou esbravejando, gritando, e nada disso adiantou. A gente precisa construir a linha 4 para chegar a Carioca, precisa ter a estação de Gávea em 2 níveis para poder fechar o anel, né, para que o transporte do Rio de Janeiro tenha uma solução. Construir e concluir o trecho da linha 2 até Carioca, chegando à Praça 15. E mergulhar, porque a estação de Carioca, a estação de Niterói do outro lado da linha 3, que está sendo prevista, ela é em elevado. Estão querendo fazer o trecho lá inicial em elevado. Existe um corpo técnico lá do metrô que já mostrou que é muito mais viável se fazer ele subterrâneo naquele trecho. Até porque, para não repetir o que está acontecendo em Ipanema, que vão fazer uma segunda estação, né, para poder dar continuidade à linha 4. Vão construir uma segunda estação, por quê? Eles não previram que ia ter segmento. Todo mundo sabia que aquela não era a estação final do metrô. Agora vão fazer outra estação. Estão fazendo já, né? Uma outra estação, uma ao lado da outra. Uma coisa absurda, inominável, alguém tinha que ser preso por conta disso. Aí lá em Niterói vão fazer uma estação elevada. Quando você vai passar por baixo da Bahia, esse pelo menos é o projeto, se você passa por baixo da Bahia, essa estação lá estiver já enterrada, vai facilitar muito mais. Você não precisa no futuro fazer uma outra estação. Como vão fazer elevado? O que vai acontecer? Você vai ter que fazer outra estação. E você saindo subterrâneo ali no centro de Niterói, você causaria muito menos impacto. Tem uma dificuldade de sair elevado também, porque você tem que passar por cima das alças de saída da ponte. Saída e chegada da ponte. Então já é muito alto, porque lá tem 11 ou 12 metros de altura, você teria que passar acima disso com o metrô. Então é um negócio muito mais complicado, você passar com o metrô quase que por via aérea, né, no céu. Então, tem algumas coisas que a sociedade ainda não incorporou, por exemplo, essa questão lá de Niterói, que a gente está esperando a definição do prefeito lá para ver se a gente consegue levar essa discussão. Houve a aprovação do escritório do Niemeyer, que tem uma interferência muito grande na questão de Niterói, o que é bom, porque o Niemeyer é uma pessoa de extremo bom gosto, né, de qualidade, mas que essa questão do subterrâneo lá é fundamental, pelo menos no início da linha de lá. Então, só para encerrar, né, eu acho que esse evento é super importante. O Clube de Engenharia realmente chamou a sociedade, faz essa discussão, dá oportunidade das comunidades, das pessoas mais simples que seja, chegar aqui, se expressar e se engajar na luta. Isso é fundamental, porque o governo atual ele não tem uma prática de ouvir a sociedade. Nós temos aqui o Conselho das Cidades aqui não funciona, né, outros estados a gente sabe que funciona. No município também não existe Conselho das Cidades, mas eles querem o dinheiro para fazer as obras como os outros estados, mas não querem discutir com a sociedade aquilo que a sociedade entende que é melhor para si.
Parabéns a todos os metroviários e agradeço a presença dos outros que não são aqui por nos honrar com as suas presenças aqui. Obrigado. Obrigado, Edgar. O Edgar usou menos de 10 minutos, então vai sobrar mais tempo aqui para a gente aqui. Tá. Bom, então eu acho que agora o companheiro Pazinho pode fazer a sua falação nesse debate. Não, o que eu estava falando. Estava falando para o companheiro aqui que até abriria a mão de falar para que a gente tivesse mais tempo para ouvir a explanação dos companheiros. Afinal de contas, nós já fizemos uma saudação, já colocamos um pouco o que está na nossa cartilha. De conteúdo, o que a gente quer discutir com o povo é o seguinte: transporte não pode ser visto como mercadoria para gerar lucro para empresários, seja no setor metro-ferroviário, seja de ônibus, seja tudo. Essa é a nossa visão mais de fundo. E agora, tem uma parte toda técnica que também a gente gostaria de aprender muito com os companheiros, e esse também as ideias. Então eu abro mão de seguir para que a gente possa ouvir a palestra dos companheiros. Obrigado, companheiro Pazinho, pela compreensão. Companheiro Gilberto Palmares. Queria saudar aqui todos os companheiros e companheiras presentes, o companheiro Casinho, o companheiro Edgar, nosso presidente, companheiro Weber, o McDowell, que tem sido um paladino, enquanto o McDowell em todo lugar, na LERJ, na PUC, coisa e tal, sempre naquela briga em defesa da melhoria dos transportes públicos aqui no nosso estado e no país. Então, queria fazer uma saudação especial a ele. E como é o Dia Nacional, né, do Trabalhador Metroviário, eu também queria fazer uma saudação especial. Queria fazer uma saudação especial também ao meu companheiro, ex-senador, ex-presidente dos sindicatos metroviários. Eu devo dizer o seguinte: eu acho que a gente fala da categoria metroviária, fala da importância do trabalho dos metroviários e não pode deixar de falar da importância da organização sindical dos metroviários, né? Quer dizer, um sindicato e uma categoria que tem feito escola em várias questões, acaba se fazendo presente, discutindo e cobrando melhoria nos transportes públicos, mas nas lutas gerais da população. Queria aproveitar, e por isso a saudação especial ao companheiro Geraldo. Lá de quase um ano brigando na Assembleia Legislativa, nós finalmente conseguimos aprovar, apesar da enorme resistência lá, o projeto de lei propondo a instalação de uma comissão estadual da verdade, né, para se somar com o trabalho da Comissão Nacional e discutir a questão dos atentados aos direitos humanos, do sequestro, das torturas, dos assassinatos, alguns milhares de homens e mulheres que lutaram pela democracia. E o Geraldo, né, talvez por extensão da sua história como lutador sindical, como lutador da CUT, esteve sempre lá na linha de frente cobrando a aprovação. Eu, inclusive, acho, né, vai caber agora ao governador, dentro dos critérios estabelecidos pelo projeto de lei, indicar as 7 pessoas. E eu acho, estou levantando aqui a ideia, que o Geraldo, por toda a sua história, né, ex-senador da República, dirigente sindical, dirigente da CUT, e uma pessoa que tem militado nos últimos anos lá no coletivo Memória, Verdade, Justiça e Defesa dos Direitos Humanos, eu acho que a gente pode perfeitamente brigar, né, o governador é que vai indicar, mas para que um dos 7 membros desse coletivo, dessa comissão, seja o companheiro Geraldo Cândido. A segunda questão é também fazer uma homenagem a um segmento de trabalhadores metroviários, também demonstrando que o conhecimento, o saber acumulado pela categoria, ele ajuda em outras áreas. Eu tenho, desde 2006, lá na LERJ, ao lado de outros companheiros, procurado travar uma luta em defesa da melhoria dos transportes públicos e, em especial, no modal que costuma ser pouco discutido, que é o modal hidroviário, que pode não ter um peso, uma relevância tão forte em outros estados, mas que aqui, na região metropolitana do Rio, é um modal que tem uma expressão grande. E eu quero dizer que durante a CPI das barcas,
Um segmento que contribuiu enormemente foram os companheiros que fazem a fiscalização, né? Se a fiscalização que é feita por eles, o pessoal da AGETRANSP não dá consequência, o poder concedente que o Estado não dá consequência, nem por isso, eu sou testemunha disso, eles deixam de fazer o trabalho. E as informações, o testemunho dado, inclusive, nas nossas audiências públicas, foi importante. Então, eu queria fazer uma saudação especial aos companheiros, ainda hoje, metroviários do Rio de Janeiro, e que trabalham na fiscalização das barcas, porque sei da barra que esses companheiros enfrentam. Então, eu acho que o dia do metroviário é o dia da gente registrar a importância dos trabalhadores metroviários em várias áreas e reconhecer a importância desses companheiros. Eu também vou tentar aqui atender o apelo que me fez o companheiro Oscar, mas dizer o seguinte: eu estou falando aqui muito das barcas, porque eu acho que tem que ter um pacto em defesa do transporte de massa. E transporte de massa, para mim, é metrô, é trem e, no caso do Rio de Janeiro, é barca. Eu acho que tem que ter um pacto de quem quer melhorar o transporte público, tem que fazer a discussão. Ainda mais com a temática desse debate, que uma questão proposta, a gente ainda não falou, mas 2% do PIB para garantir metrô e trem para todos, estatal, de qualidade, com tarifa decente. Eu acho que esse debate, a gente começar a disputar no orçamento do Estado, no orçamento federal, no orçamento municipal, recursos para a melhoria dos transportes, é um debate central. Mas eu queria fazer um relato da questão das barcas, que mostra, e a situação não é diferente no metrô e a situação no trem, que mostra o porquê, meu companheiro Jorge das Graças, dessa verdadeira aflição que milhões e milhões de moradores da região metropolitana do Rio, e hoje não é só na região metropolitana do Rio, não. Você tem áreas no interior do estado, aquela área no entorno de Macaé ali, com o crescimento enorme que está, começa a ter problemas sérios nos transportes. O ano passado foi aprovada na Assembleia Legislativa uma lei, a Lei 6138 de 2011, que ela mexeu radicalmente, é uma lei focada no transporte aquaviário, ela mexeu radicalmente no sistema de tarifa das barcas. O contrato de concessão, e eu não estou fazendo juízo de valor dele, ele estipulava uma sistemática de tarifas, onde as tarifas eram calculadas linha a linha. Você tinha que fazer a equação econômica da linha para Paquetá, e aí calcular a tarifa para Paquetá. Tinha que fazer a de Niterói, e aí calcular a tarifa de Niterói. A da Ilha do Governador, a mesma coisa. Angra dos Reis, a mesma coisa. Mangaratiba, a mesma coisa. Eles alteraram, criando a chamada tarifa única, que eu, particularmente, o conceito de perseguir a tarifa única, nem sou contrário. Mas isso que alguém ventilou aqui, o seguinte, uma coincidência. Nós vimos várias pessoas denunciando há vários anos que o contrato de concessão das barcas, numa série de itens, não estava sendo respeitado. Nós provamos numericamente, parando lá na central de Niterói, anotando barca a barca que saía em determinados horários, a capacidade de cada barca, pegamos o contrato de concessão, fomos ajudados pelos companheiros metroviários da fiscalização e provamos que o número de vagas oferecidas, é só pegar o número de barcas, a capacidade de cada barca, olhar o trecho, que o número de vagas oferecidas naquele trecho era abaixo do que estava previsto.